A classe grafo ela tem alguns atributos, como número de vértices máximo, né? Nós criamos um espaço, alocamos todo um espaço na memória do computador, já para uma certa quantidade máxima de vértices. Se nós não chegarmos nessa quantidade, não tem problema, mas o espaço fica reservado lá para essa quantidade de vértices. Bom, inicialmente o número de vértices é uma variável que contém o número real de vértices. O valor dela inicial é 0. Né? Aí a seguir nós criamos a lista de vértices. É uma lista inicialmente vazia, mas que quando os vértices forem sendo adicionados, essa lista vai contendo objetos da classe vértices. É uma lista de objetos da classe vértices. Cada vértice criado é associado a uma lista de vértices. E a nossa famosa matriz de adjacências, está aqui ela começa inicialmente vazia também, mas que a gente vai acrescentar os valores ao longo da execução do programa. Bom, então nós temos aqui ainda no construtor, né, tudo isso aqui é o construtor da classe grafo. Nós inicialmente vamos popular de zeros a nossa matriz de adjacências. Então, como é uma matriz bidimensional, e uma matriz bidimensional em Python, quer dizer, isso aqui é uma coisa bem particular do Python, você em Java ou em C, você simplesmente atribuiria, usando diretamente os dois índices, o valor 0, mas nesse caso aqui nós temos que ver que em Python uma matriz bidimensional é implementada na forma de uma lista de listas, então são uma lista de listas. Então nós temos que popular uma lista e adicionar essa lista a uma outra lista. Então cada linha será uma lista e essa linha será adicionada a outras linhas que se formarão uma matriz bidimensional. Bom, como é que eu faço isso? Eu crio um laço, faço uma variável i variar de 0 até o número de vértices máximo. Então para isso eu uso a função range. Para cada valor de i, eu vou criar uma linha que é uma lista, é a lista de dentro da matriz. E para o j variando de 0 até o número de vértices máximo, observe bem que é o seguinte, que a matriz ela é necessariamente uma matriz cujo número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, que é exatamente o número de vértices. Então, é uma matriz quadrada, cujo número de linhas é igual ao número de colunas e igual ao número de vértices máximo. Então, eu vou simplesmente para essa linha aqui, essa matriz interna, eu adiciono a ela o valor 0, e quando eu terminar para todos os elementos de uma linha, ou para todas as colunas, nós podemos falar assim, nós pegamos essa linha que eu recém criei agora com todas as colunas e adicionamos a matriz de adjacências. Então, nós estamos criando linhas como matriz e adicionando essa matriz linha à própria matriz principal. Então, nós estamos criando listas de listas. É isso que nós fazemos com o Python. Se você não entendeu muito bem isso aqui, então você estude esse código pequenininho aqui e tente fazer para outras finalidades, para estudar como é que você faz matrizes multidimensionais em Python, como é que você faz matrizes que são, na realidade, listas de listas, né? Então você pode ter matrizes de matrizes e ao nível que você queira, tridimensionais, quadridimensionais, n-dimensionais, quanto você queira. Bom, então é assim que nós criamos a nossa matriz. Aí depois eu posso acessar usando o índice da linha e o índice da coluna, que nós vamos ver mais na frente do código. Bom, isso aqui é simplesmente para construir o nosso grafo, criar as variáveis iniciais que serão utilizadas ao longo do nosso programa. Em seguida, nós temos a nossa função adicionar vértice. Como nós vimos agora há pouco, adicionar vértice é simplesmente uma questão de pegar uma variável que contém o número de vértices e aumentar do valor 1. Então nós simplesmente pegamos a variável que contém o valor do número de vértices e adicionamos 1, vamos adicionar um vértice. E pegamos a lista de vértices e adicionamos no append um novo objeto da classe vértice, passando para ele o rótulo que foi indicado aqui na função adicionar vértice. Então nós criamos o objeto da classe vértice e adicionamos esse objeto à função lista de vértices. Pronto, com isso nós adicionamos um vértice, é uma operação direta, muito fácil de fazer. Adicionar arco, como nós vimos também agora há pouco, é simplesmente pegar as posições de início e fim, ou seja, as posições dos vértices. O vértice de início e o vértice de fim, imagine que o vértice de início seja o vértice 0 e o vértice de fim seja o vértice 4.
Então nós vamos pegar na matriz de adjacência índice 0 e 4, colocar lá o valor 1, e índice 4 e 0, colocar lá o valor 1. Então, sabendo de onde vai para onde vai, nós setamos os valores 1 na nossa matriz de adjacências. É assim que nós adicionamos um arco. Para mostrar um vértice, nós simplesmente imprimimos o rótulo. Uma funçãozinha que simplesmente imprime o rótulo do vértice, sem problema nenhum. Aqui nós temos uma nova função para imprimir a matriz. Então ela está um pouquinho complicada, mas na realidade toda essa complicação dela aqui é apenas para formatar a impressão para ficar de forma legível para a gente. A primeira coisa que ela faz é imprimir um espaço em branco. Depois ela imprime, depois do espaço em branco, ele imprime a lista, ele imprime a lista, elemento por elemento, dos vértices. Né? Ou seja, ela, na realidade ela imprime os rótulos dos vértices. Então se o vértice for A, B, C, D, ela imprime os rótulos A, B, C, D, e assim por diante. Bom, ela imprime isso aqui, vocês veem que termina com a vírgula, quer dizer que ele não muda de linha depois da impressão, ele vai imprimindo uma depois da outra, os rótulos A, B, C, D, assim por diante. Quando terminar de imprimir todos os rótulos, o comando print aqui está aqui simplesmente para mudar de linha, para obrigar o terminal, a impressão a mudar de linha. Então é para isso que serve essa primeira parte aqui. Na segunda parte aqui da nossa função imprimir matriz, ela faz uma variável i variar até o número de vértices, de 0 ao número de vértices, e ela vai pegar para cada valor de i, ou seja, para cada elemento da matriz, né, da matriz de adjacências, ela vai pegar e imprimir o rótulo daquele elemento, vai pegar da lista de vértices o mesmo valor de i, vou usar para imprimir o rótulo do lado esquerdo, perdão, dos valores, e em seguida vai imprimir a lista de valores daquela linha específica, ou da linha i da matriz. Então ela vai imprimir, o j vai variar de 1 até o número de vértices, de 0 até o número de vértices, perdão, e ela vai imprimir toda a matriz de adjacência índice i e índice j. Olha aqui o uso do duplo índice aqui, né? Nós usamos dois índices aqui, um índice para indicar a matriz, a linha e a coluna da matriz, mas que na realidade o Python entende dessa forma, que esse primeiro índice é o número da lista dentro da lista que eu estou utilizando. Então seria a lista de um número tal e o elemento j da lista i. Então pode ser visto de duas formas, ou como matriz índice ij, linha e coluna, ou como o elemento j da lista i dentro da matriz de adjacência, ou dentro da lista de adjacência. Bom, fica como você quiser a sua interpretação disso aí, mas o fato é que funciona. Então, dessa forma, nós imprimimos uma matriz na perfeita ordem. Você vai ver que daqui a pouco a impressão vai estar bastante organizada. Nós temos mais uma função, simplesmente localizar qual é a posição dado um rótulo. Então, se eu tenho um rótulo A, B, C, D, Maria, Pedro, João, eu vou dar esse rótulo a essa função, ela vai receber esse rótulo, e vai procurar dentro da lista de vértices qual é a posição em que está esse rótulo. Então, se na lista de vértices índice i, o i variando de 0 até o número de vértices, então se ele é igual, chamando a função igual ao rótulo, então ele retorna o valor de i. É isso que eu quero saber. Qual é a posição do A, qual é a posição do B, qual é a posição do C. É isso que eu quero. O i vai me dar isso aí. Se ele não retornar aqui dentro, é porque ele não foi encontrado, ele retorna -1. É o valor de falha. Se não deu certo, retorna -1, que é o valor de falha. Bom, aqui a nossa função principal para a gente ilustrar essas duas classes. Óbvio que o assunto não terminou, não se esgotou. Nós estamos fazendo ele passo a passo. Nós vamos aqui primeiro criar o grafo, mostrar o grafo, depois nós vamos fazer algumas operações com os grafos. Afinal de contas, não é só criar, não é só usar o grafo para criar e para imprimir, mas é também para resolver problemas do mundo real. Então nós vamos ver inicialmente como criar o grafo. É isso que esse programa faz aqui. Bom, na nossa função principal, que vai chamar as outras, limpamos a tela e criamos o objeto da classe grafo.